E vamos acompanhar agora a última palestra deste seminário. Só registrando aqui a presença do nosso prefeito de Nova Veneza, senhor Rogério Frigo. Seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigado. Eu convido agora o senhor Júlio Gustavo Pontes de Oliveira, gerente adjunto de operações do BRDE do Estado de Santa Catarina, para falar sobre as linhas de crédito do Fundam. Muito boa tarde, senhor Júlio. Seja muito bem-vindo. Tudo ok? Boa tarde. Agora sim. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite de novo do deputado João Amin. Sempre pode contar com o banco para esses tipos de eventos e as colaborações aí para os municípios. Então, pessoal, meu nome é Júlio Oliveira, alguns me conhecem, né? Eu sou gerente adjunto de operações da Agência de Santa Catarina do BRDE. A primeira edição do Fundam 1 rodou lá na gerência que eu coordeno. Provavelmente a segunda edição deve ser lançada, deve ser aberta oficialmente daqui a pouco. Então vamos conversar um pouco sobre o Fundam, mas também tudo que o banco tem a oferecer para os municípios, né? Tudo que a gente tem de linhas de captação de recursos que podem ser interessantes aos municípios. Vamos começar aqui pela parte de fortalecimento institucional. Talvez até durante o dia o pessoal do Badesc já tenha falado sobre isso, né? Vou tentar passar de forma mais sintética. Parte de mobilidade urbana, né? Esse é o pão quente do momento, né? O programa Avançar Cidades do Ministério das Cidades. Faz parte também do programa Avançar Cidades a parte de saneamento, né? Vou falar um pouquinho de concessões e de parcerias público-privadas, né? À medida que o setor público fica com uma escassez de recursos, esse tema sempre volta com mais força, né? E também um pouquinho lá sobre o Fundam. Bom, na parte de fortalecimento institucional, o programa que o banco opera é o PMAT. Vocês já devem ter escutado falar, né? Programa de Modernização da Administração Tributária. O objetivo do PMAT, então, é o seguinte: aumentar a receita e diminuir a despesa. No momento que a gente vive, me parece bastante relevante, né? Ou aumentar a despesa, ou aumentar a receita, ou diminuir a despesa. Então, o programa foca, né, em ações relacionadas a essas duas atividades. Bom, o programa tem duas modalidades. Basicamente, a gente trabalha na modalidade de até 20 milhões, né, que é operacionalizada pelo agente financeiro. Acima disso, aí a operacionalização é no BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, lá no Rio de Janeiro. O que pode ser feito nesse programa? Uma das principais ações, as mais procuradas, é a parte de cadastro imobiliário, né? Então, aquela parte de recadastramento, fazer o voo, a parte aerofotogramétrica, levantar como anda a parte imobiliária dos municípios, pensando aí em IPTU e ISS, né? Parte de gestão de processos, informatização de protocolos, informatização de assinatura digital, né? Toda essa parte de gestão pode ser apoiada também nesse programa. Atendimento ao cidadão e contribuinte, essa parte também, a gente acabou de fazer um com o Schroeder. Aqui é o seguinte, é mais ou menos o que a Prefeitura de Florianópolis, por exemplo, tem, né? Que é um pró-cidadão. É um central de atendimento ao cidadão. Lá tem toda a parte de imposto que o cidadão precisa buscar, alvará, tirar um alvará ou coisas similares, ficam concentradas em uma estrutura, nessa estrutura de atendimento ao cidadão. Aqui dentro do programa a gente pode financiar inclusive a construção física, né, desse espaço. Além, claro, de toda a estrutura, né? Mesa, cadeira, computador, software, tudo que precisar relacionado a isso. Parte de administração tributária, informatização de arrecadação, nota fiscal eletrônica, quem ainda não tem, né?
a parte do ITR, que agora os municípios podem fazer convênio com o governo federal, cobrar o ITR e ficar com um pedaço dessa receita, né? O que precisar para poder operacionalizar isso pode ser enquadrado num financiamento aqui. Sistemas de gestão. O pessoal de Araranguá está com um projeto com a gente nisso, entregar a área de saúde, a área de educação, prontuário eletrônico, né, para as unidades de saúde. Tudo isso também são passíveis de apoio aqui. A parte de recursos humanos, basicamente folha de pagamento, seleção de pessoal, esse tipo de coisa. Então, tudo que puder ser relacionado com essas 6 ações, basicamente pode ser financiado dentro desse programa. Tá? Dentro daquelas 6 ações, tudo que for necessário, né, obras civis, máquinas, móveis e utensílios, softwares, até motocicleta e automóveis de passeio, aí mais para a área de fiscalização, né, para a área tributária aqui, capacitação gerencial, serviço técnico. Então, se precisar contratar o voo, né, para fazer o levantamento do terreno, então isso vai entrar aqui em serviço técnico especializado. Tudo que vocês imaginarem dentro dessas 6 ações pode fazer parte do projeto e ser apoiado. Quais são as condições desse financiamento, né? Então a gente consegue financiar até 90%, demanda 10% de contrapartida do município. Prazo de até 8 anos para pagar, incluídos aí até 2 de carência. A taxa de juros ela é composta por 2 participações, uma em TJLP e outra em Selic. Se eu financio até 70% do projeto, eu pego o juro mais barato, ó, só com TJLP. Hoje dá 12,7. Se eu quero financiar um pouco mais, eu consigo chegar até os 90% aqui de cima. Mas aí o 20% que vai do 70 para o 90, a taxa é um pouquinho mais cara, porque é com Selic. Se bem que a Selic tem uma tendência de queda, né? Que aí fica nesse 14,95, fazendo uma média ponderada, se eu financiar 90%, eu consigo a taxa de juros fica de 13,20, mais ou menos. Aqui o escopo do programa, pessoal, esse financiamento ele tem que ser viável, né? Ele vai gerar um incremento de receita ou uma redução de despesa que vai pagar o financiamento. Então, a ideia é que se faça a conta mesmo econômica disso aqui, né? Então, eu estou ganhando nisso aqui, vou pagar o financiamento, depois a despesa do financiamento acaba e a minha receita maior ou aquela minha economia de despesa continua, né? Certo? Vamos para o segundo tema, a parte de mobilidade urbana. Então, a mobilidade urbana está dentro desse pacote do governo federal, né, que é o Avançar Cidades. Avançar Cidades é o nome comercial, né, que o governo elaborou. O programa é o ProTransporte. É um programa até que já existia, foi reformulado, colocado uma nova dotação orçamentária e relançado. Tá? Dentro do programa ProTransporte, agora o Ministério das Cidades resolveu dividir em 2 grupos as cidades. O grupo 1, que são as cidades com menos de 250 mil habitantes, e o grupo 2, as cidades com mais de 250 mil habitantes. Para o grupo 2, a regulamentação nem foi lançada ainda. Para o grupo 1, já foi lançada, já está operacional. Basicamente, como que dentro do grupo 1 foi feita a divisão do recurso, né? De acordo com a população. Então, os municípios até 20 mil habitantes conseguem solicitar até 5 milhões. Teto, né? Quem quiser 4, 3, não tem problema, esse é o valor teto. Municípios de 20 a 60 mil até 15 milhões, 60 mil a 100 mil até 20 milhões, 100 mil a 250 mil até 30 milhões. Aqui, Criciúma tem quantos habitantes? Acho que ela podia até 30, então, né, Criciúma? Quantos? Aqui, Nova Veneza. Então, Nova Veneza fica no primeiro grupo ali, né, de até 5 milhões. Pois não, deputado? Deixa eu ver. Eu dei uma olhada nos da região, nos da associação ANREC, né? Aqui da Associação Cocal do Sul está trabalhando lá com a gente, Lauro Miller, Morro da Fumaça,
e alguns ainda não protocolaram a carta consulta disso, tá? A gente já vai ver que não tem prazo, mas fiquem antenados. O que pode ser apoiado no programa? Basicamente, pavimentações, tá? Então, pavimentações de itinerários de transporte público, pavimentação de bairros, poligonais de vias. Aqui um detalhe importante, pessoal. Sempre vinculado à execução de passeio, tá? Então, não adianta ter aquela lei municipal que atribui aos proprietários dos lotes, né, a responsabilidade pelos passeios. Aqui, o passeio tem que ser executado junto, tá? Tem que sempre estar no orçamento. A parte de microdenagem, de sinalização, obviamente, também tem que fazer parte do projeto. É possível financiar também de forma em conjunto com essa pavimentação principal, infraestrutura cicloviária, medidas de moderação de tráfego, iluminação pública, arborização, tudo que fizer parte do contexto daquela via também pode entrar no programa. Tá? Até a parte de abastecimento de água e de esgoto, em muitos municípios isso é CASAN, né? Mas se for interesse do município, se for sua alçada de execução, ele pode incluir no projeto também. Isoladamente, pode ser também financiado terminais, estações e abrigos de ônibus, pontes e travessias, parte de sinalização, infraestrutura de pedestres, cicloviárias, isso de forma isolada, né? Se o projeto é só fazer passeios, por exemplo, é só fazer ciclovia, também pode. Tá? Um detalhe importante aqui, pessoal, é que esse programa ele é gerido pela Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana. Então tem que ser urbana, área urbana. Na área rural não enquadra aqui, tá? Intervenções na área urbana. Para os municípios que têm mais de 100 mil habitantes, o Ministério exigiu também que seja feito o plano de mobilidade urbana. Quem já tem, obviamente, não precisa refazê-lo, né? Mas quem não tem, vai precisar executar. Aí coloca dentro do financiamento, como se fosse um item do financiamento. Aqui é mais ou menos como está funcionando o fluxo do processo, tá? Então vamos lá, o Ministério das Cidades publica uma portaria, isso já foi feito, tá? A portaria do Ministério das Cidades está lá no site com a regulamentação do programa. O município cadastra a carta consulta no sistema do Ministério das Cidades. É no site. Está lá um link no site, vocês já podem se cadastrar, né? Alguns já fizeram isso, inclusive. O município protocola a carta consulta e anexos no agente financeiro. Então é o seguinte, vocês vão fazer um cadastro no site, mas tem que trazer uma documentação física para o banco que vocês escolherem. Tá? Já vamos chegar em qual que é essa documentação. Depois aí existem os dois passos do banco, né, do agente financeiro com o Ministério das Cidades, entre as quais o banco, o agente financeiro, né, o BRDE, a Caixa Econômica, eu acho que o Badesc agora se habilitou também para esse programa, o banco faz o enquadramento daquela carta consulta. Aí a gente informa o Ministério das Cidades e o Ministério das Cidades divulga no site uma lista de pré-autorizados. Por que chama pré-autorização? Porque aqui ainda não é uma reserva de recursos, tá? Tenham atenção com isso. Esses passos aqui são passos de cadastramento. Aqui eu não preciso nem apresentar o projeto de engenharia ainda. Mas aqui também não se reserva recurso. No passo seguinte, aí sim, agente financeiro realiza análise de crédito e da engenharia. Isso aqui é programa de crédito, né? Tem aquele passo de STN, autorização dos limites de endividamento, aquela coisa toda. E, obviamente, a apresentação do projeto de engenharia. Aqui que é a fase gargalo, né? A gente resolver a parte de engenharia e a parte de limites. A parte de limites não vejo tanta dificuldade. E aí, aprovado o projeto, o agente financeiro encaminha uma relação para o Ministério das Cidades, desses aprovados, e o Ministério das Cidades publica a seleção final. Então, aqui sim, aqui vai em diário oficial. Município de Nova Veneza tem a dotação de 5 milhões no programa, papapá. Aqui sim, um recurso está assegurado. Aí a gente vai para a parte de contratação. Autorização na STN, aqui o pessoal essa slide é do Ministério das Cidades, aqui eles colocaram no passo final essa autorização da STN. Mas lá no banco a gente já está começando ela junto aqui. Como trouxe os documentos, a gente já vai fazendo isso junto.
Como são processos independentes, a gente corre com eles em paralelo, né? Que aí, quando um estiver pronto, o outro já está pronto também, e a gente já está mais perto de finalizar o processo. Alguma dúvida aqui, pessoal? Alguém quer? Posso conseguir? Então vamos lá. Então, cadastrou a quarta consulta no site, o que precisa mandar para o banco, fisicamente? Isso aqui está publicado lá no site do Ministério. Então, um relatório sintético, tem um modelinho, modelo 1 lá no site do Ministério. Basicamente, é a identificação das ruas onde vão ser, que fazem parte da proposta, mapa de intervenção proposto no sistema viário, inclusive com identificação de itinerário de ônibus. O pessoal quer saber lá se aquela rua é passagem de ônibus, né? Isso é importante para um programa de mobilidade urbana. E um relatório com fotografias da situação atual. Junto com isso, tem mais 6 declarações, que também tem modelinho publicado lá no site. Uma declaração de compatibilidade com o plano diretor. Então, tem que dizer que aquela ação é compatível com o plano diretor, né? E com o plano de mobilidade urbana. Quem tem o plano de mobilidade urbana, né? Quem não tem e não é obrigado a ter, a declaração vem nesse sentido, dizendo, ó, o município não dispõe de plano de mobilidade urbana, não é obrigado a tê-los, conforme a lei número 12.000 e alguma coisa, não lembro o número da lei, e fica resolvido. Aqui já passa a ser um fator importante para a análise de vocês. Tem que ter rede de abastecimento de água na via. Tem que fazer uma declaração dizendo que a via já tem rede de abastecimento de água implantada. Então, se não tiver, isso é um gargalo. Então, tirem essa rua do projeto, vão para uma outra opção. E sobre a rede de esgotamento sanitário. Aqui é o seguinte, ou tem a rede implantada, ou o concessionário responsável por aquela rede de esgoto, né, às vezes a Casan, às vezes o próprio município, tem que fazer uma declaração dizendo que ele não tem previsão de implantação pelos próximos 5 anos. Qual é o objetivo do Ministério? Não vai pavimentar hoje para daqui a 6 meses vir o cara e rasgar tudo para fazer o esgoto, né? Então, se não tem e não tem previsão de implantação nos próximos 5 anos, tudo bem, está enquadrado, faz a declaração nesse sentido e fica resolvido. Ausência de deslocamento involuntário. Deslocamento involuntário é remoção de famílias de forma involuntária, tá? Pode desapropriar, isso não tem problema, mas tem que ser feito de forma, através de um acordo. Um deslocamento compulsório, forçado, é que não pode ter. Então tem que fazer uma declaração dizendo que não haverá deslocamentos involuntários. E uma outra declaração sobre a titularidade e regularização fundiária daquela área de intervenção, né? Bom, a parte aqui do esgoto eu já comentei, né, dos 5 anos. Sigo? Alguma dúvida aqui? Condições de financiamento. Taxa de juros de 9% ao ano mais TR. Eu coloquei entre parênteses aqui 6 mais 1 mais 2 para comentar isso, porque tem gerado dúvida. Eu acho que o jeito que o Ministério das Cidades apresenta causa dúvida mesmo. O Ministério das Cidades apresenta da seguinte forma, se vocês entrarem lá na normativa. Ele fala taxa de juros 6% ao ano. Aí depois ele fala prazo, blá, 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 depois lá embaixo ele bota taxa diferencial de juros 2% ao ano. E depois ele bota taxa de risco de crédito 1% ao ano. Na verdade, a taxa final, né, para o município acaba sendo a soma deles. Só para explicar como é que é a sistemática, isso é uma operação que a gente chama de intermediação financeira. O banco não tem o dinheiro. O dinheiro passa pelo banco, vem do Ministério, passa pelo banco e vai para o proponente. Então, esses 6 aqui, ó, é a remuneração do fundo, do FGTS. Esse passa por mim, mas depois eu devolvo, eu nem vejo esses 6. O 1 é a remuneração do agente operador do FGTS. Tem uma superintendência na Caixa que tem até CNPJ separado, que ela só fica organizando as coisas do FGTS. Habitação, Minha Casa Minha Vida e esses programas aqui também. Então, esse 1 fica para esse agente operador. E o 2 é que é para o agente financeiro. A Caixa, agente financeiro, o BRDE, o Badesc no caso. Então, cuidado, já me ligaram algumas vezes. Ô, Júlio, mas não era 6 a taxa de juros?
6 é só a parte do FGTS. Mais 2, mais 1. Certo? E mais TR também isso não fica bem claro, né? Ele bota corrigido conforme o índice utilizado nas contas do FGTS. Esse índice que ele não podia já de cara dizer é a TR, a taxa referencial, tá? Varia em torno de 1% ao ano. Então, seria mais 1 aqui no máximo, tá? Se for ver agora, ela está menos que 1% ao ano. Prazos de... Ficou claro, pessoal, a taxa de juros ali? Prazo do financiamento, até 4 anos de carência, até 20 de amortização, né? Prazo bem longo, mas também é até, não precisa necessariamente trabalhar com ele. Eu, particularmente, acho que 4 anos de carência, de repente, num projeto menor, não precisava, podia ficar por 3, vamos começar já a pagar. Mas isso a gente pode avaliar caso a caso. Contrapartida mínima de 5% do valor do projeto. Então, se o projeto é de 5 milhões, tem 250 mil de contrapartida do município, né? E pode ser financiado 4.750. Se quer financiar 5 milhões, o projeto tem que ser um pouquinho maior, né? Tem que ser 5.266, que aí, quando joga 95% disso, fica 5 milhões de financiamento. Desapropriações poderão fazer parte do projeto a ser financiado. Pode, mas desapropriação é sempre um problema, né? Não recomendo que vocês, se tiverem casos que precisem de desapropriação, então acho que não é a melhor opção. Até porque o programa aqui é o seguinte, ele não tem prazo para apresentação de projeto, não tem prazo para nada, mas ele tem orçamento. Ele tem uma dotação de 3,7 bilhões que vai ser consumida. É conta corrente, é 3,7, entrou 1, vai baixando, quando zerou, não tem mais dinheiro. Então, se a gente fizer uma opção por um projeto que precisa de desapropriação, precisa de licença ambiental, precisa de autorização, não sei do que, a gente fica amarrado nesses trâmites e não evolui, né? Então, aconselho que verifiquem isso. Pode fazer parte do projeto, mas avaliem se está desenrolado mesmo, que tem desapropriação que a gente sabe que fica aquela confusão, né? Plano de mobilidade para municípios maiores que 100 mil habitantes, né, eu já tinha comentado. Alguma dúvida aqui, pessoal? Ficou claro? Vamos para a parte de saneamento também. Então, um outro braço do Avançar Cidades é a parte de saneamento, o programa Saneamento para Todos, né? Algum dos municípios aqui, o saneamento é do município, todo mundo é Casan. Aqui em Nova Veneza, como é que é? Casan? Cocal é Samai? Então, para Cocal isso já pode ser interessante. Então, pessoal, ele funciona mais ou menos como um programa de mobilidade, né? Então, tem uma dotação definida, Brasil, tá? Não tem reserva de recurso por estado ou por região. 2 bilhões, recursos que vêm do FGTS. Aqui tem uma parcela que o BNDES vai operacionalizar também, mas do BNDES tem a taxa de juros um pouquinho mais cara, então era melhor conseguir aqui via FGTS. Público-alvo, municípios, estados, Distrito Federal, empresas públicas, né? Então as SAMAIs, as autarquias municipais também podem ser beneficiadas. Sociedade de economia mista, Joinville, eu sei que é uma sociedade de economia mista, não sei se tem outras aqui. A maioria usa o formato de autarquia, né? E diferente do programa de mobilidade, aqui não tem valor máximo, tem valor mínimo, né? Então, valor mínimo, municípios abaixo de 50 mil habitantes, pelo menos 2 milhões e 500. De novo, valor mínimo. Aqui pode fazer, o céu é o limite, né? Enquanto tiver recurso, o projeto pode ser bem maior. O céu e a capacidade de endividamento do município, né? Claro. Entre 50 mil e 250 mil, 5 milhões. Acima de 250 mil, 10 milhões. Pode ser apresentado mais de uma proposta, né, por proponente, uma proposta para cada modalidade. E as modalidades estão aqui no slide seguinte. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais, resíduos sólidos urbanos,
redução e controle de perdas, estudos e projetos, plano de saneamento. As tradicionais, né, de saneamento ambiental. Aqui também, pessoal, já tem regulamentação disponibilizada, já está lá no site, o programa já está aberto. Só que aqui, diferente do programa de mobilidade, ele tem prazos, fixou datas. Então, a primeira data de cartas consultas já passou, 24/7 a 25/8. Então, tinha que ser feita a inscrição nesse período. Mas será aberto agora em novembro, ó, uma segunda seleção, 13/11 a 15/12. Então, tem mais uma seleção, quem tiver interesse ainda pode se cadastrar, nessa data que está ali. Um pouco diferente também, que aqui o cadastramento é feito diretamente com o Ministério. Não, a primeira conversa já não é com o banco, é com o Ministério. O Ministério é que faz o enquadramento da carta consulta. Então, a sequência aqui do fluxo é cadastramento das propostas, enquadramento das propostas, análise técnica e hierarquização das propostas pelo Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades aprova a proposta, aí ele publica no site e manda para o agente financeiro escolhido pelo proponente. Então, o agente financeiro, o banco, o BRDE, por exemplo, só entra na segunda fase, tá? Na validação do projeto. Aí. A gente fazendo a validação do projeto, tem a seleção das propostas e publicação em diário oficial. Requisitos básicos da proposta, que são avaliados para enquadramento lá no Ministério das Cidades. Estágio do projeto de engenharia, licença ambiental, outorga de recursos hídricos, regularidade fundiária. Basicamente, aqui eles colocaram aquilo que pode dar problema e o projeto não andar, né? Então, óbvio, eu tive 3 vezes nos últimos 45 dias lá no Ministério das Cidades, e eu estou vendo eles lá com muita disposição de botar o dinheiro na rua, né? Botar o recurso, fazer esse negócio de fato se movimentar. Até porque o governo tem que criar agenda positiva também, né? Só ficar apanhando cansa às vezes. Quer fazer alguma... Ah, não, tá só... Vamos para o próximo aqui. Condições de financiamento são as mesmas, tá? De novo 9, de novo 6, mais 1, mais 2, né? Acho que já está elucidado essa questão. Tudo... Pois não, pode falar. Claro. Boa tarde. A taxa de spread, você colocou ali na composição das taxas, 6, 1, 2. O 2 seria o spread do agente financeiro, correto? Existe variação entre agente financeiro nessa taxa de spread? Eu tinha medo dessa pergunta. Pô, quer me apertar o meu 2 ali? Assim, o agente financeiro, ele é livre, ele pode fazer 0. Trabalhar de graça, ele pode. Tá, então pode existir variação. Agora, perto dos outros produtos bancários, esse é um produto bancário que não tem uma rentabilidade boa para o banco, né? 2% ao ano. Então, não sei se tem muita flexibilização nesse 2. Eu já vi uma vez a Caixa fazer 8,75 para Blumenau. Mas eu acho que, de repente, ela pediu algumas contrapartidas, né? Bota uma aplicação aqui, traz a cobrança para mim, faz seguro que isso aqui... Não sei, eu não consigo gerenciar os outros bancos. Mas, assim, a nossa ideia lá no BRDE é ficar no 2. Deixa o 2zinho ali para a gente poder... Mais alguma questão, pessoal? A gente podia tentar mexer no 6, né, que é maior, não no 2. O 2 é... Pessoal, outra forma de captar recursos para os municípios aí, que sempre que a gente passa situações como essa, que a gente vive hoje, de escassez de recurso público, acaba sendo a parte de concessões e parcerias público-privadas. Tá? O banco tem trabalhado um pouco nisso, junto com o BNDES, junto com a Fundação Getúlio Vargas. Vou tentar passar rapidamente para vocês aqui. Isso acaba tendo alguns formatos que são mais interessantes para municípios grandes, mas tem alguns que cabem para municípios menores também, do porte do nosso pessoal que está aqui.
Então, na década de 90, o pessoal partia um pouco para a privatização, né? A privatização é vender, agora o privado que toca e se vira, não quero mais saber daquele ativo. A partir da década dos anos 2000, viram um pouco esse modelo de concessão. Então, assim, eu concedo que tu explore isso por algum tempo e com alguma regulamentação da minha parte. Esse é o modelo que tem sido mais usado, é comum em rodovias, né? A gente vê esses pedágios aí, é tudo concessão. Parte de usina hidrelétrica também é sempre concessão. Ó, explora a usina de Belo Monte 30 anos. Daqui a 30 anos a gente vê de novo esse contrato e vê como é que regulamenta de novo. E tem um terceiro modelo, que é a parceria público-privada. Na verdade, na parceria público-privada, tem uma característica importante aqui, que é, às vezes, o projeto por si só ele não gera receita. E aí o setor público tem que subsidiar esse projeto, tem que pagar por esse projeto. Mas quem operacionaliza, quem toca, quem faz a manutenção é o privado. Então aí a gente cria uma relação de parceria entre público e privado. Agora, se eu não me engano, faz uns 45 dias, 60 dias, né, deputado João, a Assembleia de Santa Catarina aprovou a lei de parceria público-privada, aprovou a lei da estruturação do fundo garantidor, né? Na lei, o BRDE ficou como gestor do fundo garantidor das parcerias público-privadas. Então, o Estado também tem se movimentado, tentando captar algum recurso dessa forma aqui. Oportunidades. Então, o que mais a gente tem no Brasil de parcerias nesse tipo, na verdade, são as concessões, né, as concessões puras na área de saneamento ambiental e transporte, né? Rodovias, metrô, isso tudo é bem comum no Brasil, esse tipo de parceria. Onde o próprio negócio gera receita para remunerar o agente privado. Claro, o privado também não entra para não ganhar nada, né? Ele tem que ser remunerado. E o Estado atua como um regulamentador, né, com as agências reguladoras. Ó, isso está assim, tem que ser assim, a tarifa não pode aumentar também nesse tanto, tem que ser só até aqui. Então o Estado deixa de operar e passa a regular aquele serviço. Parte de estacionamento e terminais urbanos é bem comum, né, os estacionamentos nas cidades maiores, que estacionamento até de rua, né. Parte de equipamentos imobiliários, isso aqui já não é mais tão comum. São Paulo agora está com um edital, preparando o edital para passar para o privado, mais de 100 parques que eles têm lá, inclusive o Parque do Ibirapuera, né? Então o privado vai explorar o estacionamento, vai colocar um restaurante lá dentro, vai explorar aquele restaurante ou vai alugar. Também aqui pontos de ônibus, esse pessoal de Blumenau nos procurou, eles querem passar os pontos de ônibus, o abrigo mesmo, né? Não o ponto de ônibus para o privado. O que o privado vai ganhar com isso? A gente vai ser feito um layout de ponto de ônibus para ele explorar a publicidade, né? Então esse é um outro modelo que ele se paga, ele gera receita. E alguns desses casos, talvez nesse aqui, inclusive de ponto de ônibus, o município pode até pedir um prêmio sobre isso, né? Ó, fica 10 anos explorando aí, mas me paga tanto. Que é o que a gente viu recentemente nos aeroportos, né? Os aeroportos são assim, o governo federal concedeu 30 anos, mas ganhou um prêmio para isso, né? O de Florianópolis, inclusive, foi concedido, né? Sim. Acho que foi por isso que eles pagaram 200 milhões na concessão, por causa do estádio. Então, pessoal, tem alguns modelos que o negócio se paga, né? O negócio se paga, e tem alguns outros modelos que a gente já não cobra, já não gera receita. E aí esse tipo de negócio demanda um fundo garantidor. Por exemplo, a gente tem nas unidades de saúde, Bahia e Minas Gerais tem disso, para a população continua sendo gratuito aquele atendimento. Mas em vez do município ou do estado ficar comprando, fazendo compras de equipamentos, ficar subsidiando, vigilância, limpeza,
ele pega um parceiro privado. A princípio é fazer uma conta, né? Pô, eu gasto nesse hospital 100 mil por ano de manutenção. Chutei um número aqui. Eu vou oferecer 90 mil por ano para alguém para ver se esse alguém toca para mim. E aí vem um parceiro privado e aceita fazer isso. Então, ele baixa o custo dele e se livra da operação, né? Se livra da responsabilidade de operar aquilo lá. E passa a ser um regulador. Uma característica indispensável em parceiros público-privados é a seguinte: o parceiro privado tem que ter meta, ele tem que ter indicadores a cumprir. E se ele falhar nesses indicadores, ele é penalizado naquele pagamento. A parte de ensino vai funcionar de forma similar à parte de saúde, né? Com essa que a gente chama de contraprestação. O público tem que fazer um pagamento para o privado. E o modelo que tem sido mais utilizado ultimamente é essa parceria privada de iluminação pública, né? Aqui no estado, até Garopaba e o governador Celso Ramos lançaram edital, estão tentando fazer esse formato. É um formato a cada 10 que lançam no Brasil, 8 é disso aqui. Basicamente porque ele tem um modelo mais fácil, porque ele já tem um fundo garantidor natural, que é a COSIP, né? Então o parceiro privado se sente confortável em saber que aquela receita está vinculada ao serviço que ele vai prestar. Então, ao invés do município ficar lá com a equipe de troca lâmpada, de queimou, arruma, fiação, ele passa essa exploração para um privado e vai pagar de acordo com o desempenho do privado. Aqui é importante que é o seguinte, aquela questão de desempenho que eu falei, né? Então, para um privado assumir isso, a primeira coisa que tem que estar no edital é, cara, tu vai trocar tudo que é lâmpada de vapor de sódio aí por lâmpada de LED. E vai ter prazo para ele fazer isso. Depois vai ter lá praça, áreas perto de hospitais, áreas perto de escolas. Vamos melhorar o parque luminotécnico, né? Então, esse é o conceito da parceria. Passa para um privado, o público vai pagar, mas o privado vai ter metas a cumprir, inclusive de investimento, né? Essa aqui é bem interessante. A gente tem trabalhado com esses municípios aqui e é a que mais tem aparecido no Brasil. Sigo? Alguma dúvida? Vou falar um pouquinho do Fundam, pessoal. Acho que o pessoal ficou até 5 horas na sexta-feira esperando notícias quentes do Fundam, né? Eu não tenho notícias tão quentes assim. Quem tem? Pessoal, então o Fundam 2, a Assembleia aprovou já a lei que para o Estado pode captar o endividamento com o BNDES. Deixa eu até esclarecer, que eu já vi muita notícia misturando isso, né? O BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, é o banco do governo federal. O BRDE é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, é da região sul. Os 3 estados são acionistas do BRDE. E ainda tem o BADESC, né, que é o banco estadual só. São instituições independentes, tá? Até tem relações de mercado, mas são instituições independentes. Então, no caso do Fundam, o Estado está captando um financiamento no BNDES para capitalizar o fundo e fazer o programa, e o BRDE vai ser o operador do Estado no programa, tá? Não é o BRDE que está emprestando para o Estado, certo? Os investimentos, a princípio, são os que já estão previstos em lei, tá? Só falando um pouquinho do Fundam, provavelmente a gente esteve no Rio de Janeiro com o governador semana passada ou retrasada, e o pessoal do BNDES ficou de agendar mais uma reunião aqui. Estamos ainda fazendo as amarrações operacionais do programa, tá? Imagino que aí por volta de outubro, novembro, ele esteja operacional, aberto no site, né, para cadastramento de propostas, tá? Pois não. Na lei, deputado, se eu não me engano, era 750 do Fundam, aí tinha outros investimentos. Ponte Hercílio Luz, tinha algumas outras divisões, eu não lembro exatamente qual era. E aí metade era para o Fundam. Isso, esse era 750, é o que é o Fundam e que vai ser dividido entre os municípios.
O critério é uma das discussões ainda com o BNDES, deputado. Eu não tenho ele fechado. Por exemplo, o BNDES... É possível que tenha algum outro critério. Por exemplo, o pessoal sugeriu não só população, mas também IDH. Privilegiar um pouquinho aqueles que têm o IDH mais baixo, né? Então, ainda está sendo formatado isso. É possível que entre algum outro parâmetro, certo? Bom, quando o programa estiver operacional, logo mais, só apresentar para vocês rapidamente como é que é o fluxo do processo, né? Quem na gestão passada já estava, mais ou menos já conhece esse fluxo. Para as novas gestões, deixa eu apresentar rapidamente agora. Começa com um registro lá no SIGEF. Acho que todo mundo conhece o SIGEF, né? Sistema de Gestão Fiscal lá do Governo do Estado. Ali tu preenche dados, né? Um cadastramento. E traz para o BRDE esse cadastro junto com o material de engenharia. Ou com as cotações de máquinas, né? Quando é máquina e equipamento, não tem um projeto de engenharia, né? Só cotações daquela máquina ou equipamento. Isso, 2 propostas por município, exatamente. Máximo. Quem quiser fazer uma só e concentrar, pode fazê-lo também. Trazendo a proposta e o projeto de engenharia para o BRDE vai fazer a análise da mesma, ou ele aprova e manda para a Secretaria do Estado, para a Secretaria da Fazenda do Estado, para celebrar o convênio, ou pede alguma readequação no projeto. Peço atenção nos projetos de engenharia, pessoal. Os projetos de engenharia sempre voltam. Eu queria vir direto para cá, para dar menos trabalho para todo mundo, mas acaba voltando o projeto de engenharia. Tá? Quando tiver um pouco mais avançado, provavelmente daqui a 30 dias, 45 dias, a gente vai fazer uma reunião técnica lá do banco, chamar todas as prefeituras. Quer dizer, uma só não vai dar, vamos ter que fazer umas 4 ou 5, assim como foi feito na edição passada, né? Vamos ficar uma tarde inteira lá no banco discutindo o projeto, tá? Mas, apresentado o projeto, ele analisado e aprovado, vai para a Secretaria da Fazenda, que celebra um convênio. O convênio é entre município e Secretaria do Estado, tá, pessoal? O convênio não é com o BRDE. Secretaria da Fazenda, Governo do Estado e município. Celebrado o convênio, o próximo passo é fazer a licitação e apresentar os documentos da licitação ao BRDE. O BRDE vai olhar o documento da licitação, aí basicamente é comparar se o que foi licitado é o que foi aprovado, né? Que às vezes o pessoal licita a rua menor ou sem alguma coisa, a gente dá uma olhadinha nisso, estando ok, a gente encaminha para a Secretaria da Fazenda e ela faz a liberação dos recursos. Normalmente em etapas, tá? Abaixo de 500 mil, até o pessoal às vezes faz uma etapa só, mas normalmente é 2 etapas, 2 a 5, o máximo é 5. E aí como é que funciona? Recebeu aquele recurso numa conta específica do município, o município faz a gestão. O construtor vai executando a obra, o município vai pegando as medições e vai pagando. O município é obrigado a ter um fiscal, tá? Tem que ter um fiscal do município na obra, né? O banco não é fiscal, o banco é supervisor. A gente não teria capacidade de fiscalizar todas as obras ao mesmo tempo acontecendo, né? No Fundão, por exemplo, deu 1.353 ruas. Né? A gente não teria capilaridade para estar lá. Porque o fiscal é aquele cara que está na obra vendo o equipamento chegar, que está vendo, recebe o material, vê se está ok. Tem que ser chato o fiscal, é bom que ele seja chato. Que aí o construtor respeita e faz as coisas direito. Então, o município tem que ter um fiscal que esteja na obra, que acompanhe a obra. Né? Então, gastou aquela primeira etapa de recurso que recebeu, aí sim, aí leva o material de prestação de contas lá para o BRDE. O BRDE vai analisar aquele material, vai dar um pulo na obra, dar uma conferida, realmente evoluiu, está aqui, beleza. E aí vamos para a próxima etapa de liberação. E assim sucessivamente, né? Se for 5 etapas de liberação, serão 5 passos desse, né? Evolui a obra, leva a documentação para o banco vem, visita, beleza, vamos para outra, e assim sucessivamente, até a extinção do convênio. Dúvidas sobre o fluxo, pessoal? Tá claro?
Bom, se ninguém tem mais dúvida, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Essas são as ações que o banco desenvolve. Sei que as que mais interessam vocês é a parte do Fundan. Assim que o programa evoluir mais um pouco em formato, a gente vai fazer novos encontros, eu vou conversar de novo com vocês, com o pessoal técnico de engenharia, e vamos evoluindo para fazer o programa andar da forma mais rápida e econômica possível. Agradeço. Obrigado. Muito obrigado, seu Júlio de Oliveira, esclarecendo as dúvidas aí. Muito obrigado pela sua presença neste seminário. Queremos convidar o excelentíssimo senhor deputado estadual João Amin para as suas considerações finais. Pode pegar lá, ó. Bom, pessoal, queria, na verdade, agradecer a todos que, independente se chegaram cedo aqui, ficaram o dia inteiro ou puderam participar de algum dos momentos. Acho que é importante esse tipo de qualificação. Nós temos 3 prefeitos aqui, Júlio. O que nos recebe em casa, nos autorizou, pelo menos, não nos mandou embora. De repente já está passando do prazo, então a gente tem que se comportar. Que é o Frigo, o Rogério Frigo, realmente agradecer a disponibilidade dele. Nós também temos aqui o prefeito de Forquilinha, não Forquilinhas, Forquilinhas é ali perto de Florianópolis. Só que dá para ter uma disputa legal aqui. Porque lá em Forquilinha, eu falo que a melhor cerveja é de Lauro Miller. Quando eu chego em Lauro Miller, eu provoco dizendo que é de Forquilinha para dar essa briga mesmo. Porque quanto mais dessa briga, melhor. Vai que eles queiram nos agradar, né? Mas agradecer aos vereadores, quem participou, a nossa equipe que veio lá de Florianópolis também ficou desde ontem aqui tentando proporcionar isso aqui no sul do estado, porque no começo de julho a gente fez isso em Florianópolis num modelo maior de 2 dias e muitas pessoas também puderam participar, mas muitos outros pelo estado não tiveram oportunidade por compromisso, por viagem. Então realmente agradecer, quanto mais na ponta um vereador, um vice-prefeito, um prefeito, um secretário de município tiver qualificado, souber aonde tem alguém para dar uma informação, dar uma ajuda ao município, com certeza vai melhorar a atuação de vocês, nossa, e vai também melhorar o serviço para o cidadão. Então, muito obrigado mesmo a todos que permaneceram aqui até esse momento. Um beijo no coração de todos. Não sei se o prefeito quer só falar alguma coisinha para nos mandar embora para Florianópolis. Eu vou cometer esse... Bom, aproveitar essa oportunidade, né? Na verdade, de agradecer, né, ao deputado João Amin, que teve essa disponibilidade de trazer esse seminário para Nova Veneza. Né, como disse ele, alguns permaneceram o dia inteiro, alguns foram e voltaram. A nossa equipe da administração estava, todos eles liberados para o tema que fosse interessante para a pasta, para participar. Então, nós só temos aqui a agradecer. Acho que foi um momento importante de a gente aprender e saber, né, ainda mais, né, Dimas, os caminhos para a gente buscar os recursos para os nossos municípios. Agradecer o Júlio, né, que também fez essa explanação, que é muito importante isso aí. O Fundão, nós dependemos muito dele, né, os prefeitos todos sabem, né, estão todo mundo esperando, né, essa notícia da liberação do Fundão. É um dinheiro... É um dinheiro que não tem contrapartida, né, Dimas? Que é onde nós temos bastante dificuldade, mas ele vem para atender, né, as prioridades, as necessidades do município, em todos os setores que dá condições da gente fazer a aplicação do dinheiro. Então, em nome do município de Nova Veneza, dizer que a gente fica muito grato por esse seminário que vocês escolheram Nova Veneza. Agradecer a presença de todos, do prefeito Dimas, do vice-prefeito Félix, do vereador Juarez, enfim, do Carminati, que permaneceu aqui o dia inteiro, a equipe, né, do gabinete do deputado, né, então, todas as pessoas que tiveram nesse dia participando aqui em Nova Veneza. E vamos deixar
Nova Veneza, né, as portas abertas. Se tiver oportunidade de voltar em outro momento, nós estamos à disposição. Muito obrigado. Só para finalizar, para quem tem dúvida, duas dúvidas. A primeira, quem quiser qualquer uma das apresentações, a gente vai disponibilizar no site. E uma dúvida que eu acho que vai permanecer, até que a gente consiga desbaratinar isso, desanuviar, é onde está a aliança do Toninho Berbate. Um beijo no coração de todos e muito obrigado. Muito bem, encerramos assim mais um seminário de qualificação de lideranças municipais. Agradecemos a presença e a participação de todos. Esperamos que, de alguma forma, tenhamos contribuído para ampliar o conhecimento de vocês sobre o assunto exposto. Em nome do deputado João Amin, a todos o nosso muito obrigado.